Hi, eu sou o Eustáquio Pereira do Inglês Simples Assim e nesse vídeo eu quero falar com você sobre como aprender inglês sem estresse. A diferença entre crenças limitantes, que em inglês é limiting beliefs, e crenças empoderadoras ou crenças fortalecedoras, que em inglês é empowering beliefs. Então, vamos lá, quero compartilhar a tela com você. Deixa eu ver, tá aqui. Deixa eu compartilhar a tela. Vamos ver aqui como é que fica. Isso, já está compartilhando. Muito bem. Então, vamos lá. É muito comum as pessoas terem muita dificuldade para aprender inglês. Isso é uma coisa muito natural, né? Mas o grande segredo é como eu consigo, né? How can I learn English without any stress? Como que eu consigo aprender inglês sem nenhum estresse? De forma natural, de forma espontânea e de forma duradoura. Eu acho que esse é o grande segredo. Essa é a grande pergunta que todo mundo quer uma resposta para ela, né? Mas antes da gente descobrir como que nós conseguimos aprender inglês sem estresse, é importante fazer outra pergunta. Quais são as suas crenças com relação ao aprendizado do inglês? What are your beliefs about English learning? Por que é importante a gente saber quais são as nossas crenças? Porque são as nossas crenças que vão determinar o nosso estado mental, a nossa mentalidade, o nosso mindset com relação ao nosso processo de aprendizado, com relação aos nossos estudos, a maneira que a gente encara o aprendizado do inglês. Porque se eu acreditar que inglês é uma atividade chata, um castigo, eu vou encarar os meus estudos dessa forma. Se eu acho que estudar inglês é uma atividade, um processo de crescimento, de aprendizado prazeroso, onde eu me divirto ao longo do processo, eu vou ter outra abordagem, vou ter outra mentalidade, eu vou ter um mindset diferente. I'm going to have a different mindset about learning English, a respeito de aprender inglês, né? Então é isso que é importante. Por quê que as crenças são tão importantes? Porque as crenças são verdades individuais. Né? Beliefs are our individual truths. São nossas verdades individuais. São as nossas perspectivas subjetivas. É a maneira com que nós enxergamos a realidade. E cada um enxerga a realidade da nossa própria maneira. Como que pode um mesmo pedaço de bolo ser delicioso para uma pessoa e não ser delicioso para outra pessoa? O mesmo pedaço de bolo. Então, as crenças são nossas verdades individuais. Não adianta a gente falar que a gente tem que ter uma opinião diferente daquela que a gente acredita, porque muito provavelmente nós vamos agir, o nosso comportamento vai ser em obediência, em congruência com o que a gente acredita. Se a gente acredita que esse é um bolo gostoso, toda a nossa reação fisiológica, biológica, emocional vai ser de prazer. Quero comer esse bolo. Se eu tenho uma reação de rejeição daquele bolo, é porque eu tenho na minha memória algo que me
faz reagir de forma apática ou de forma contrária a experimentar aquele bolo. Outra definição interessante de crenças. Crenças são perspectivas únicas baseadas nos pontos de vista e experiências individuais. Beliefs are unique perspectives based on individual viewpoints and experiences. Então, é claro que cada um de nós temos a nossa maneira de enxergar a realidade. A realidade é aquele número ali no chão. Pode ser um 9? Pode. Pode ser um 6? Pode. Quem está certo? Os dois. Porque a realidade não é a realidade, sim aquela que a gente enxerga. E cada um de nós enxergamos a realidade de acordo com as nossas experiências e pontos de vistas individuais. Tudo aquilo que a gente aprendeu ao longo das nossas vidas, né? Todas aquelas experiências que a gente foi tendo, tudo que nos ensinaram, tudo que a gente experimentou, todas as vivências, vão construindo as nossas crenças, que são as nossas verdades, são os nossos conceitos, a nossa maneira de enxergar a realidade. E existem dois tipos de crenças. There are two types of beliefs. Existem as crenças limitantes ou limitadoras, né? The limiting beliefs. E as crenças empoderantes ou empoderadoras, the empowering beliefs, as fortalecedoras. As crenças limitadoras são aquelas que fazem com que a nossa capacidade, a nossa força, muitas vezes não seja utilizada, né? Quem diria que um elefante com a sua força incomensurável fique detido ali por uma estacazinha tão insignificante, né? É porque muitas vezes ele cresceu ali, sendo ensinado de que ele tinha que ficar preso àquela estaca, aquele prego ali no chão, e por mais que ele foi desenvolvendo as suas forças internas, ele nunca acreditou nelas. Então ele sempre vai ficar ali limitado e preso a essas crenças. E as crenças empoderadoras, the empowering beliefs, são aquelas crenças que nos levam para frente, que nos fazem avançar. São aquelas crenças que nos deixam corajoso, que nos deixam com o sentimento de que nós conseguimos, mesmo ainda não tendo conseguido, é aquela fé, aquela crença de que nós vamos conseguir. E é importante ter a crença de que nós vamos conseguir? Sim. Por quê? Porque se eu acredito que eu vou conseguir, ou eu acredito que eu não vou conseguir, de qualquer maneira eu estou certo. Por quê? Porque a minha mente, a minha inteligência, vai procurar todo padrão comportamental que esteja de acordo com o que eu acredito. Então, se eu acredito que eu não consigo, a minha inteligência, o meu corpo, a minha mente, o meu emocional vai obedecer à minha crença de que eu não consigo. E se eu acredito que eu consigo, a minha inteligência, tanto cognitiva como emocional, vai buscar maneiras de atender à expectativa da minha crença, que é a que eu consigo. Então, as crenças empoderadoras, elas são igual um carro possante, um carro poderoso, são as nossas potências, as nossas capacidades, né? E as crenças limitadoras são os freios, né? Os freios que impedem que o carro, por mais possante, por mais que ele tenha potência no motor, avance e tenha o desempenho que ele tem capacidade de ter. É igual o medo que a gente tem de falar em público. Acho que todos nós temos uma certa timidez, um certo constrangimento de falar em público.
né? Por quê? Porque muito provavelmente, e isso deve ter acontecido com certeza com quase todo mundo já passou por uma situação de passar vergonha diante de um público, seja um público pequeno ou um público grande, né? E ninguém gosta de passar vergonha. Na realidade, ninguém gosta de ser criticado, de ser debochado. Na verdade, o único medo que o ser humano tem é de ser rejeitado, né? E a crítica, e o deboche, a gozação é uma forma de rejeição, né? Então, como que é um medo muito natural, e todos nós temos esse medo, uns mais, outros menos, esse medo vem daquela crença limitante de que, muito possivelmente, nós seremos rejeitados, ou as pessoas vão apontar o dedo para o nosso erro, né? Então, nós acreditamos que talvez tenha alguém na plateia que vai me criticar, ou vai me rejeitar, ou vai me reprovar em alguma coisa que eu provavelmente disser, e isso já me provoca uma sensação antecipada de rejeição. E aí me dá branco, eu fico nervoso, eu transpiro, e eu vou ficando constrangido e cada vez mais tímido e me sentindo incapaz de falar em público, né? Existe uma voz lá dentro da nossa mente, né, que existe a possibilidade da plateia ficar vaiando, né? Então eu enxergo uma audience booing, uma plateia vaiando. E já uma plateia aplaudindo é uma crença limitadora. Então, se eu acredito que, independentemente do meu desempenho, seja excelente ou seja não tão excelente assim, a plateia vai me aplaudir pelo meu esforço, essa é uma crença limitadora. Se eu acredito que a plateia está ali para me ouvir e não para esperando que eu seja perfeito, né? Mas se eu tenho algo para falar numa plateia, se eu me preparei para fazer uma palestra ou para fazer uma apresentação no trabalho ou diante de uma plateia até maior, num auditório e tal. Se eu acredito que aquela plateia é uma plateia participativa, né, que tem seres humanos ali, falíveis, né, passíveis de erro, igual eu, e que é uma plateia que vai participar da minha apresentação, e que independentemente de eu ter sido muito, muito, muito bom ou excelente, eles vão me aplaudir no final. Essa é uma crença empoderadora. Isso vai me fazer ficar mais à vontade e me fazer desempenhar bem na minha apresentação, né? Então, saber controlar, eliminar as crenças limitadoras e cultivar as crenças empoderadoras, né, fortalecedoras, elas são. Isso é Isso é libertador, isso é uma grande conquista, né, para nós. Nós temos que aprender a fazer isso. É acreditar que eu consigo. Yes, I can. Porque quando eu acredito que eu consigo, a minha inteligência ela vai buscar todos os recursos disponíveis para eu verdadeiramente conseguir, né? E isso é libertador. Então, como que eu encaro os meus estudos está diretamente relacionado com o meu nível de desempenho e o meu nível de sucesso. Não só nos estudos do inglês, como em tudo na vida. Eu encaro o estudo do inglês como uma tortura, né? A torture, ou então a punishment, uma punição. Ou eu considero que estudar inglês is a fun growing journey. É uma jornada divertida de crescimento. E eu vou desfrutar do processo, eu vou brincar com o meu aprendizado. Eu não vou ter ansiedade, não vou ter cobrança e vou ter um comportamento semelhante a toda criança, que com sua sabedoria
ela tem consciência de que ela quer aprender sim, mas ela só aprende se houver prazer, se houver diversão ao longo do processo de aprendizado. E quando a gente conquista esse equilíbrio, né, entre as nossas duas inteligências, a inteligência cognitiva e a nossa inteligência emocional, aí sim todos os fatores de estresse são reduzidos. E muitas vezes até eliminados. E a gente consegue avançar com prazer e progredir com suavidade e naturalidade. Porque nós nascemos para aprender. Né? E aprendemos até o último minuto das nossas vidas. Né? O último segundo das nossas vidas. Né? Children have no limiting beliefs. As crianças não têm nenhuma crença limitadora. Elas não acreditam que elas não são capazes. Né? Elas, muito pelo contrário, elas acreditam que são capazes, elas tentam, elas caem, levantam novamente e continuam cambaleando, porque elas têm a sabedoria de que elas querem aprender a andar, querem aprender a correr. Né? E não são os tombos que vão fazer ela acreditar que ela não consegue, não. Ela tem a sabedoria de que é natural cair, escorregar, e que ela precisa levantar de novo e continuar tentando. Então, como que uma criança aprende a falar? How does a child learn to speak? Como que uma criança aprende a falar? Né? Eu tenho observado ao longo dos meus 36 ensinando inglês, 36 anos ensinando inglês, que os meus alunos que tiveram sucesso aprendendo inglês e que aprenderam inglês de maneira natural, espontânea e duradoura e que alcançaram a fluência no inglês, são aqueles alunos que aprenderam a estudar inglês e que tiveram uma atitude semelhante a uma atitude de uma criança. Que superaram a ansiedade, que pararam de focar na perfeição e aprenderam a cair e se levantar com naturalidade. E se colocar pronto para cair de novo. E desfrutar do processo ao longo do caminho. Como que uma criança aprende um idioma? Né? Children are excellent listeners. São excelentes, crianças são excelentes ouvintes. Eles ouvem muito bem. Por que eles ouvem muito bem? Porque não sabem ler. Ainda não tem a codificação da escrita. Então, toda a comunicação para criança, ela é com base nos sons. Então, saber ouvir, prestar atenção nos sons é fundamental para se aprender a falar um idioma. Né? A criança começa a experimentar, pronunciar as primeiras palavras, por mais que as primeiras palavras saiam sons engraçados, né? E é natural, no início, a criança pronunciar as palavras de forma errada. O que acontece? O papai e a mamãe estão sempre ajudando, não está nunca criticando, debochando, né? Então é importante a gente adotar essa coragem e essa mentalidade de crenças limitadoras de que é natural eu pronunciar errado no início. É claro que sempre tentando acertar a pronúncia das palavras. Focar na pronúncia das palavras é fundamental. Mas é claro que eu não vou conseguir reproduzir a pronúncia, um som perfeito no início. Leva tempo. E eu não posso me impedir, deixar de experimentar e deixar de comunicar e deixar de repetir as palavras, mesmo sabendo que eu não consigo pronunciar perfeitamente. Primeiro que a perfeição não existe, né? E a pronúncia correta das palavras, ela não acontece da noite para o dia, né? It doesn't happen overnight. Então é natural a gente cometer erros. Então, como os adultos desenvolvem crenças limitantes, né?
adults develop limiting beliefs, nós acreditamos o quê? Conforme a gente vai crescendo e vai perdendo a sabedoria que nós tínhamos quando nós éramos criança, a gente passa a acreditar que a gente não pode errar. Ou que se a gente errar, a gente vai ser debochado. Né? Alguém vai criticar, as pessoas vão rir de mim se eu cometer um erro. People will laugh at me if I make a mistake. As pessoas irão rir de mim se eu cometer um erro. Então, essa é uma crença limitante. Na verdade, essa expectativa de que as pessoas vão rir, vão debochar, vão criticar se a gente cometer um engano, é uma crença que muito mais existe na nossa mente do que é na realidade. As pessoas valorizam quando nós estamos tentando, nos esforçando para desempenhar uma habilidade que nós estamos aprendendo. E é natural a gente cometer erros quando a gente está aprendendo. Qualquer nova competência que a gente for aprender. Não tem problema nenhum errar. É natural errar. A gente não tem que saber tudo, né? Vou voltar aqui no slide. Essa é uma crença limitante. I must know everything. Eu devo saber tudo. Essa é uma crença limitadora. Nós não temos que saber tudo. É natural escorregar, cair, cometer erros, né? E eu não tenho que fingir que eu sei quando não sei, né? Como é libertador, nossa, que legal essa palavra, eu não sabia da pronúncia dessa palavra, eu não sabia do significado dessa palavra. Como é legal a gente estar pronto a se deliciar, né? Sentir a emoção de estar aprendendo algo novo. Outra crença limitante, outra crença limitadora, né? Another limiting belief, é de que gramática atrapalha no estudo do inglês. É lamentável ainda algumas pessoas ainda acreditarem nessa crença. Que gramática é uma ferramenta que ajuda na aceleração do processo de aprendizagem. Né? É claro que a gente não vai estudar gramática naquele nível profundo de complexidade, né? Igual a gente estudava aquelas nomenclaturas complicadas da gramática da língua portuguesa, que nos remete a coisa complexa, difícil de entender, né? Mas a gramática é um conjunto de normas de parametrização, de categorização lógica, que ajuda bastante no aprendizado do inglês. Ferramenta, ela foi feita para facilitar o trabalho. Toda ferramenta, gramática é uma ferramenta, toda ferramenta foi feita para facilitar. É claro que se a gente não souber usar a ferramenta, muitas vezes a ferramenta se transforma até numa arma, né? Igual a faca. A faca é uma ferramenta que nos ajuda a cortar as coisas. Só que se a gente não souber usar essa ferramenta, a gente pode acabar se cortando. Então temos que aprender a usar essa ferramenta de forma suave, inteligente e de forma lógica para verdadeiramente nos ajudar. Então, se a gramática é uma ferramenta, ela tem que nos ajudar. Ela tem que facilitar o nosso trabalho. Estudar inglês sem a gramática é a mesma coisa que trocar um pneu furado sem uma chave de roda. Querer tirar ali o parafuso na unha, no dedo. Né? É muito difícil isso. E se a gente não souber usar a gramática, a gente vai ficar patinando na lama, porque nós adultos não aprendemos inglês igual a criança. A gente aprende de forma holística. Tem que haver um equilíbrio entre as nossas duas cognições, a nossa cognição lógica, o nosso raciocínio lógico e o nosso raciocínio emocional, e a nossa participação emocional. Se a gente aprender de forma aleatória, bombardeando a mente com toneladas de conteúdo exaustivo, né? É como se a gente estivesse montando aí um quebra-cabeças sem ter a mínima noção que tanto de peça ali na nossa frente, sem ter a mínima noção de qual imagem que aquele quebra-cabeças vai montar no final. E fica muito difícil a gente estudar inglês dessa forma, né? Infelizmente, é lamentável, mas a grande maioria das pessoas ainda estuda inglês assim. Né? Não tem um passo a passo lógico, né? Uma sequência lógica, progressiva, para seguir, para evoluir e alcançar
a competência na língua inglesa, com foco específico na comunicação, na conversação. Se nós fôssemos comparar a língua inglesa com uma disciplina, ela seria comparada com música, por exemplo. Não se pode aprender inglês como outras disciplinas, né? A gente tem que evoluir na maneira de estudar a língua inglesa. A gente tem que aprender com satisfação, tem que aprender ensaiando, treinando, até a gente conseguir um bom desempenho nesse instrumento que é a competência na conversação da língua inglesa. E é como se estivéssemos tocando um instrumento. É muito exercício, é muita prática, percebendo as nuances da sonoridade. A língua inglesa tem a sua musicalidade, temos que prestar atenção nas sutilezas, nos detalhes das palavras, quando pronunciadas de forma contraída, de forma reduzida, grudadas umas nas outras, né? Para que a gente consiga reproduzir aquela sonoridade de forma espontânea e a gente consiga entender o nativo do inglês quando ele está falando. E muitos métodos ainda insistem, né, nessas abordagens aí ultrapassadas, né? Torturando a mente do aluno aí com prova, com tortura mesmo, como se fosse... Como se não adianta nada, né? Infelizmente, não adianta nada essas abordagens antigas, né? Temos que fugir dessas abordagens antigas. Nós temos que ensaiar o certo e sempre priorizando o som das palavras, né? Prioridade número 1 é estudar inglês sempre ouvindo um nativo, ouvindo o professor com pronúncia boa, com pronúncia excelente, pronunciando aquelas palavras, para que a gente eduque o nosso ouvido na sonoridade correta das palavras. A gente ouve, né, e vai educando. Por exemplo, se você ouvir aqui eu pronunciar esse som, enough, é o som de uma palavra em inglês que quer dizer o bastante, o suficiente. Por exemplo, I have enough time, eu tenho tempo suficiente, né? Enough é o som. Desse jeitinho aqui, ó, que eu escrevi entre esses dois colchetes aqui em vermelho, é o som da palavra, enough. Mas ela é escrita assim, ó, enough, em inglês. Então, é importante você prestar atenção no som. Porque se você quiser ler essa palavra obedecendo ou tentando respeitar a codificação, o banco de dados fonético da língua portuguesa, nós não vamos pronunciar essa palavra da forma certa. O certo é enough. Enough. Esse GH tem um som de F mesmo. O OU tem um som de A com circunflexo. Enough. Enough. Então, é assim que nós temos que aprender. Reproduzir o som com a fidelidade sonora máxima possível. Ok? Então, sempre estudando, vendo o texto, lógico, mas ouvindo o áudio, fazendo anotações, inclusive fazendo transcrição fonética, igual essa aqui, ó, enough. Você ouviu o som de uma palavra, escreve ela em português do jeito que você pronuncia, igual eu escrevi aí, ó. Existe até uma codificação internacional, sonora, né, com alguns símbolos, que nos ajudam bastante. Os dicionários têm essa transcrição fonética, respeitando aí um padrão internacional de transcrição fonética, né? Mas você pode criar a sua, você pode adequar. Se você tiver dificuldade de entender aqueles símbolos que os dicionários trazem, né? Todo bom dicionário tem lá a transcrição fonética na frente da palavra, tem lá como que ela é pronunciada. Mas tem uns símbolos engraçados, um E de cabeça para baixo, um V de cabeça para baixo, que representa esse som do A com circunflexo, né? Mas você, no início, até você se acostumar com essas transcrições, com esses símbolos da transcrição internacional, do padrão internacional de transcrição fonética, você pode criar o seu, escrever igual eu escrevi aqui, ó, enough. Isso já ajuda bastante.
ok? No seu estudo. Então é assim que você tem que estudar para ter um resultado produtivo, para você desenvolver sua competência na conversação do inglês. É fazer a lição de preferência 2 vezes. Sempre de fazer a lição, por exemplo, hoje e a mesma lição amanhã. Aí no dia 3 você faz a lição 2 e no dia 4 você repete a lição 2. Sempre de 2 em 2, de 2 em 2 dias, gastando 2 dias para poder fazer uma lição. Para dar tempo do seu cérebro processar, da sua inteligência, processar aquele conteúdo e criar memórias de longo prazo, né? Que são memórias salvas no seu HD mental ali, processado pela sua inteligência. Então, repetindo, sempre com o áudio, o texto, sempre com o áudio repetindo junto. E essa repetição, ela pode ser feita no seu carro, você pode fazer numa fila, você pode fazer, usar momentos do seu dia para você fazer a lição, repetindo. Você pode fazer uma caminhada, né? Repetindo a lição, praticando a sonoridade das palavras, transformando momentos do seu dia em momentos prazerosos de aprendizado. Por quê? Porque só assim você vai conseguir colocar o tempo necessário de dedicação para educar o seu ouvido na sonoridade das palavras. E uma coisa importante também é você entender as 4 fases da aprendizagem. A fase 1 aqui está dividido, essas 4 fases estão divididas nesse círculo aqui, nos 4 quadrantes, né? 1, 2, 3, 4. Começando com a primeira etapa, que é o não sei que não sei. Seria a incompetência inconsciente, né? Eu não tenho conhecimento e não sei que eu não tenho ele. Aí, através da observação, eu vejo que existe um conhecimento que eu não sei. Aí eu observo, percebo que existe um conhecimento que eu preciso aprender, e aí eu ainda não aprendi, mas já passo para a etapa 2, que é quando eu sei que eu não sei. Seria a minha incompetência consciente, que já tomei consciência da minha incompetência, né? Eu já passei a saber que eu não sei. Aí eu modelo, eu aprendo, né? Modelar é a mesma coisa que aprender. Nós aprendemos modelando. O cérebro só aprende modelando. O cérebro não aprende se torturando com enigmas complicados. Ele aprende repetindo, ele aprende modelando os padrões. Então, por isso que é importante você aprender o certo já, e não ficar se torturando com o enigma do que é certo, do que é errado. Não, já vai no certo e já repete. E automatiza, né, para poder alcançar o quarto nível. Então, do 2 para o 3, eu aprendo através da modelagem, eu modelo. Agora, para eu passar do 3 para o 4, porque o 3 é quando eu já sei que sei, mas ainda é uma competência consciente, mas eu ainda gasto muita energia para poder desempenhar a minha competência. E como o cérebro, ele está sempre buscando maneira de economizar energia, ele está sempre buscando maneiras de automatizar o que sabe. E é muito perigoso esse momento do 3 por 4, da etapa 3 para 4, por quê? Muitas vezes eu não tenho certeza absoluta da pronúncia de uma palavra, e mesmo assim eu fico repetindo aquela palavra com a pronúncia um pouco equivocada. E como o meu cérebro ele obedece à repetição, ele acaba automatizando aquela pronúncia equivocada. Um exemplo disso é as várias vezes que os alunos já me perguntaram se a pronúncia correta de maçã é apple ou apple. Alguém um dia falou apple, não sei porquê, e esse som da palavra maçã pegou, apple. E muita gente acha que é apple, por incrível que pareça. E apple não é a pronúncia de maçã em nenhum dos países que falam inglês, nem nos Estados Unidos, nem no Canadá, nem na Austrália, nem na Inglaterra,
nem na Nova Zelândia, em lugar nenhum. É Apple. Todo país só pronuncia maçã de um único jeito. Apple. Nunca Apple. Não sei por quê que alguém um dia falou Apple e colou aí no inconsciente coletivo e as pessoas ficaram treinando Apple, até o ponto de automatizar e achar que Apple era certo. Por isso que é importante a gente voltar do 4 para o 1 sempre. O que é voltar do quadrante 4 para o 1? É estarmos sempre prontos a nos desafiar. Quer dizer, será que eu sei mesmo? É termos aquela humildade de falar assim, gente, tem jeito de eu melhorar um pouco? Tem. Será que eu já estou satisfeito? Será que eu já sei tudo? Né? Não. É a gente se viciar nesse ciclo da alta performance. Né? É a gente aprender, automatizar, mas sempre se desafiar, sempre questionar se o que eu estou treinando está correto, está perto, cada vez mais perto do perfeito, para que eu não fuja da aspiral do aperfeiçoamento. Porque sempre existe um degrau acima para eu aperfeiçoar em tudo na vida, né? Isso é muito importante. Então, eu adoro essa representação aqui dos 4 quadrantes que mostra bastante isso, né? E o quarto nível, né, só para que eu esqueci de falar, seria a ultra consciência, ou seja, o padrão automático de comportamento. É quando eu sei com tanto automatismo que eu não sei o quanto que eu sei. A coisa é tão automática, né, que sai espontâneo. Só que a gente tem que tomar cuidado para esse espontâneo não ser os apples da vida, né? Para que a gente não automatize padrões equivocados de pronúncia. Para a gente estar sempre se autodesafiando. Ok? E eu quero terminar esse vídeo compartilhando aí 2 recursos fantásticos para quem gosta de aprender inglês, de aperfeiçoar a sua conversação no inglês. O primeiro recurso é The First Learning Resource, o primeiro recurso de aprendizagem, é um dicionário online muito legal que chama lingue.com. É um site que você entra, né? Lingue ou Lingui, não sei como é que se pronuncia. Acho que seria lingue.com, né? E você seleciona lá de português para inglês, de inglês para português. E você escreve a palavra aqui e ele aparece o significado lá. Eu escrevi learning, apareceu lá. Aprendizagem, ou aprendizado também. Educação, pode ser, tem uma conotação especial também, dependendo do contexto, pode ser conhecimento, saber, instrução, erudição. E a hora que você clica aqui nesse alto-falantezinho, ele mostra tanto a pronúncia britânica como a pronúncia americana. Muito legal. E você rola a barra de rolagem aqui, tem essa palavra em vários textos extraídos da internet. Em vários sites que ele busca essa palavra. Então ele está sempre trazendo a palavra learning, sempre a palavra que você está buscando dentro de um contexto. É muito legal esse dicionário, recomendo bastante. E para quem já está num nível assim de upper intermediate, quer dizer, para intermediário, para avançado, uma outra ferramenta, um outro recurso fantástico para aprender inglês também é esse site aqui, ó, o youglish.com. Youglish.com. Qualquer palavra que você escrever aqui, ou até 2 palavras, e der busca, ele procura na internet, no YouTube, vídeos com aquela palavra. E você escuta aquela palavra sendo pronunciada por um nativo. E o que é legal, você tem a busca aqui em todos os sotaques, e você tem a busca da pronúncia americana, da pronúncia aqui no Reino Unido, United Kingdom, United States, United Kingdom e Australian, e o inglês australiano. Você tem essas 3 opções. Se você gosta da sonoridade do inglês australiano, que é muito bonito também, eu acho muito legal, você pode clicar aqui e ele busca um australiano falando aquela palavra. Muito legal mesmo, muito útil mesmo essas 2 ferramentas. Então, para você que
é um aprendiz, é um estudioso do inglês, eu tenho certeza que você vai se deliciar com essas duas ferramentas. O Lingui.com, é o significado da palavra em português, e ela sendo colocada em vários contextos, em várias frases, buscado na internet, e o Youglish.com, para você pronunciar bonitinho aquela palavra no contexto. E o legal é que tem essa setinha aqui, que você repete, faz ele repetir várias vezes a mesma frase, e aí você repete essa palavra toda aqui, né? Por exemplo, expert in speed reading, memory improvement, brain performance and accelerated learning. Eu pesquisei aqui a palavra accelerated learning, que é aprendizagem acelerada. Ele me trouxe aqui, ele achou 22 vídeos. Tem palavra que a gente busca aqui que acha 5 mil, 10 mil vídeos, né? Você tem aqui a opção de avançar nos vídeos e praticar a pronúncia e repetir várias vezes aqui para você automatizando a sonoridade, ok? Valeu, se você gostou, então, dessas duas ferramentas, dê um like, se inscreve no canal, compartilha com algum amigo essas dicas e não esquece de clicar no sininho aí para ser notificado dos próximos vídeos que eu postar no canal, ok? Um grande abraço and see you next time. Bye bye.